A gente fala sobre economia aqui no Jornal da Mix. Já estamos com o nosso colunista João Tonin, seja bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super necessário, né? Economia não é assunto para ficar restrito a quem estuda o assunto a fundo. Deveria ser muito mais popularizado, né? Olá, Brenda. Olá, ouvinte. Olá, João. Olá. O ponto importante é que economia me parece ser um laboratório do dia a dia, né? Tudo que a gente aprende também muda muita coisa. Eu acho que é uma atividade que tem que estar sempre buscando conhecimento, tendo em vista também a necessidade, né? As pessoas também têm que começar a criar algumas estratégias, porque isso vai ajudar no dia a dia, ajudar as finanças. Por mais que a gente precise, a educação financeira ainda passa longe da maioria dos lares, da maioria das escolas. E aí, quando a gente chega na fase adulta, fica muito mais difícil assimilar todos esses conceitos e, principalmente, aplicar no nosso dia a dia, né? Claro, até para os economistas, viu? Se fizer uma entrevista entre os economistas, a gente vai perceber que muitos também não fazem uma gestão financeira, dado que também é uma questão cultural. O brasileiro, ele tem um déficit de consumo em relação a países de primeiro mundo, então a gente tem uma necessidade de comprar bens, principalmente eletrônicos, eletrodomésticos. Nós temos uma cultura também de ter tudo dentro de casa. Normalmente em países desenvolvidos você busca curtir um espaço fora. O brasileiro quer ter uma TV melhor e assim sucessivamente. E também nós temos uma relação direta entre consumo e prazer. Então, quando a gente corta o consumo, isso gera um pouco de sofrimento, né? Então, tudo isso ajuda a gente a não ter uma gestão financeira eficiente. Agora, quando a gente está falando de acesso a essa educação financeira, a gente chega em um outro ponto que acontece demais no nosso país e é muito visível, que é a desigualdade social. Quem faz parte das classes mais altas, geralmente tem acesso facilitado à educação financeira cada vez mais cedo, enquanto aqueles que estão nas classes mais baixas têm uma dificuldade muito maior em ter esse acesso. E essa dificuldade vai se exacerbando cada vez mais, né? Com certeza. A regra da riqueza, ela consiste em não ganhar mais e sim poupar mais. Logicamente, quem ganha mais tem uma condição melhor de poupar. Nós temos também a necessidade de ter hoje uma educação financeira nas escolas, isso o Brasil ainda carece, a gente verifica isso em vários países. Nós temos aí nos Estados Unidos jovens já investindo desde sempre, né? É uma cultura, dado que os juros lá é mais baixo, então você tem que buscar atividades e opções que muitas vezes aqui no Brasil a gente tem à vontade, né? No caso, o Brasil tem uma alta taxa de juros e facilita nesse sentido. Então, quando a gente fala dessa diferença, com certeza, Brenda, a gente tem essa dificuldade quando essas crianças, esses jovens chegam à idade adulta, eles chegam sem uma condição, né, de ter uma poupança, de se preocupar com isso, e sem dúvida nenhuma, isso vai ser pior ainda quando a gente fala de aposentadoria. E quando a gente compara também, né, você trouxe alguns dados de fora, mas quando a gente compara a realidade do nosso país com o que acontece lá fora, isso cresce ainda mais aos olhos, porque a gente vê que economias mais fortalecidas têm esse costume de se falar sobre dinheiro e se mostrar como administrar as riquezas desde muito cedo, como você bem disse, né? Aqui a gente não tem no currículo, por exemplo, essa matéria obrigatória. Deveria ser, talvez, para que a gente tivesse ali um desenvolvimento melhor ao longo da nossa vida, adolescência, na fase adulta já chegasse mais consciente, mas aqui não tem. E outros países desenvolvidos, isso já é uma realidade, né? A gente está falando do Brasil em gerações, né? Então vamos pensar que algumas gerações ainda vão passar por isso, para que a gente tenha isso culturalmente inserido. Nós temos hoje essa necessidade. O fato é que hoje nós também olhamos o setor público, nós também somos gastadores em vez de ser poupadores. Então essa cultura perpassa gerações, perpassa setores, perpassa inclusive as empresas, né? Então de fato há uma necessidade. A dica sempre para quem está iniciando uma estratégia financeira é tentar não ser ganancioso, né? Muitos entram no mercado financeiro e tentam ganhar muito durante muito pouco tempo. Acredito que não seja o caminho a princípio. E também tentar buscar, pelo menos, guardar uma poupancinha ao longo do mês, mesmo que ela seja muito pequena. Então, o fato de você poupar lhe ajuda, na sequência, a você começar a ter um rendimento a partir do que você já tem guardado. Então, acho que, para quem está começando, essas seriam as melhores estratégias. João,
na sua visão, para a gente dar um norte ali, de repente, pais de crianças, de adolescentes que estão ouvindo a gente, que não tiveram esse acesso, que estão sofrendo agora, qual que seria a melhor idade, a melhor fase ou o melhor jeito de ir introduzindo realmente essa educação financeira para que a pessoa não se assuste lá na frente, ou então fale, não entendo nada de economia, minha vida é assim mesmo, aprendi desse jeito e é assim que eu vou viver, porque isso acaba perpetuando alguns hábitos, como você bem colocou, né? Gastar mais do que ganha, de não se atentar tanto à fonte de renda ou ao rendimento que pode vir melhor. Se o primeiro passo não vem das esferas maiores, como é que eu posso fomentar isso dentro da minha casa? A minha geração, ela veio com uma informação muito importante. Falou, olha, eu vou dar aos meus filhos que eu não tive quando eu era criança. Então, essa informação, né, quando ela é colocada na cultura das crianças, a gente tem a velha discussão entre valor e preço. Então, hoje as crianças, elas não dão tanto valor pelo que recebe, e quando isso não está tão ajustado, o preço também não vai significar muita coisa. Então, eu acredito que desde sempre, né, desde o início do entendimento da criança, a recomendação é que se fale sobre o valor das coisas, né, sobre o preço de fato que a gente vai pagar, dado o valor que esse bem vai gerar. E aí começar a mostrar, talvez, uma conversão mais simples, quantas horas o pai ou a mãe de família tem que ficar trabalhando para que aquele brinquedo, aquela atividade, aquele entretenimento, ele possa ser comprado, né? Então, de fato, a gente tem que começar a fazer essa discussão. Outras estratégias como criar uma poupança, né? Aí, no início da juventude, inserir já no mercado financeiro. Tem hoje opções, você pode abrir uma conta, pode compartilhar isso com o seu filho. Então, eu acredito que, desde sempre, falar sobre preço e valor, iniciar essa estratégia, vai ajudar esse jovem a crescer como um adulto que pensa numa gestão financeira. Quanto mais palpável, mais cedo, mais fácil a gente perceber tudo isso mesmo, né? Com certeza. Não dá para começar a falar sobre dinheiro, finanças, né, aos 20, 30 anos, né? A gente tem que começar desde cedo. Em casa é uma estratégia muito simples, né? Os meus pais, né, eles sempre colocavam uma poupança e eu tinha que ter alguma atividade em casa para ter aquilo, né? Só que eu não podia gastar durante o ano, só podia gastar durante uma faixa do ano. Então, de fato, era uma poupança obrigatória, me parece muito parecido com o que o Brasil teve no passado, né? Eu acho que meus pais tiraram isso de lá. Se inspiraram. Se inspiraram de lá, né? Mas ajudou eu a ter uma visão, não é à toa que eu virei economista. Aí, ó, tá vendo? Pode ser. Já reserva ali uma parte da mesada, já deixa ali na poupança. Quem sabe você não está fomentando um futuro economista ali, ou pelo menos dando, né, um direcionamento maior para que realmente seu filho crie uma intimidade maior com as finanças do que muitos de nós que chegamos à fase adulta meio perdidos e agora estamos patinando para nos virar no meio desse cenário todo estamos passando, né? João Tonin, nosso colunista, muito obrigada pela sua participação e semana que vem tem mais. Obrigado, Brenda. Obrigado, ouvinte. Obrigado, João.